Olá, pessoas! Então, hoje, como podem ver pelo título, vim falar um pouquinho sobre Mário Vargas Llosa, um grande autor peruano que nos deixou no último domingo. E é um autor que eu gosto muito, apesar de eu não ter lido tanta coisa dele quanto eu gostaria, mas eu tenho vários livros aqui para ler ainda. E, assim, não sou um grande especialista, não conheço tanto assim, mas como sei lá, como um obituário, resolvi vir falar um pouquinho dele, mostrar o que eu tenho dele aqui, falar um pouquinho sobre o que eu li. Então, ele faleceu pacificamente, com a família, em casa mesmo, aos 89 anos, no último domingo, lá em Lima, no Peru, né? Que é onde ele vivia. Ele nasceu no Peru, mas não foi em Lima, foi numa outra cidade para cima ali. E os pais dele se divorciaram, se separaram ali depois de 5 meses de relacionamento. Então, ele vivia só com a mãe. Tanto que o pai dele foi embora quando não sei se ele, não tenho certeza se ele já tinha nascido ou não. E a mãe dele foi viver na Bolívia com ele, né? Aí quando ele tinha seus 10 anos, mais ou menos, um tio da mãe, um parente da mãe dele conseguiu um cargo político ali no Peru e ela acabou voltando para lá. E foi ali que ele conheceu, nessa idade que ele conheceu o pai dele de fato, né? Os pais dele reataram, viveram juntos por um tempo ali, né? Então, nesse tempo, a família ficou unida ali. Mas ele viveu, né, em várias partes do mundo. Ah, aos 19 anos, ele se casa a primeira vez, e tem um livro sobre isso, então, quando chegar no livro, eu falo mais sobre essa questão da vida pessoal dele. Ah, e, ao entrar na faculdade, ele teve o seu primeiro contato ali com o marxismo, então, ele se tornou um simpatizante ferrenho do marxismo, da esquerda, e tanto que ele era um apoiador, um fã de Fidel Castro e da Revolução Cubana, e foi por muitos anos, né, apoiador de toda essa galera ali, né, até que ele foi visitar a União Soviética em 66, se eu não me engano. Lá, ele viu que, né, o socialismo, o comunismo não era essa perfeição que é na teoria, né, e começou a se desligar lentamente, assim. Ele ainda admirava Fidel Castro, ainda apoiava tudo isso. Ele escrevia para uma revista de esquerda ali, de extrema esquerda e tal. E, enfim, né? Mas estava, né? Já estava balançando as convicções dele ali devido ao que ele viu na União Soviética, tanto que ele falava que se ele fosse russo ele estaria exilado ou preso, né? E quando a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia com o apoio de Fidel Castro, eu acho que foi a Tchecoslováquia, talvez eu esteja errado no país, mas a União Soviética invadiu um país lá e Fidel Castro apoiou e tal, ele se desencantou de vez, né? Então ele começou a ir para a mudar a visão política dele, né? Então muita gente detesta ele, o pessoalzinho do Paz e Amor ali odeia ele porque, né, no final da vida ali ele resolveu cuidar da própria vida e viu que, né, você obrigar o povo a, a babar o ovo de ditadura não é o caminho, né? Então, como ele se tornou um crítico ferrenho às ideias totalitárias e às políticas ditatoriais ali de Fidel Castro, de outras do Odria mesmo, né, ali do Peru, né? Então ele se tornou um grande opositor aos aos regimes ditatoriais, né, da América Latina. E tem gente que detesta ele por causa disso, né? Então, enfim, ele mantinha até pouco tempo, não sei dizer se até o final até agora quando ele faleceu, mas ele mantinha uma coluna no Estadão aqui no Brasil mesmo. Eu não cheguei a ler a coluna dele, mas enfim, descobri isso hoje, pouco antes de vir gravar, inclusive, não sabia disso. Mas ele concorreu a,
por uma coligação de direita mesmo a presidência do Peru. Ele foi muito bem no primeiro turno, ganhando o primeiro turno, mas o segundo turno ele acabou perdendo. E também ele conseguiu a cidadania espanhola. Eu não tenho certeza se foi ali logo depois de perder a eleição. Mas, enfim, ele também tinha cidadania espanhola. Em 2010 ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura por sua cartografia de estrutura de poder e suas imagens vigorosas sobre a resistência, revolta e derrota individual. Então, sim, ele era um grande defensor das liberdades individuais do cidadão, né? Por isso que a esquerda não gosta dele. E, enfim, uh, quanto aos livros, ele escreveu muita coisa. Eu não tenho tudo aqui, quem sabe um dia. Então ele escreveu muito jornalismo, crítica literária, romances. Muitos dos romances têm um fundo autobiográfico, principalmente os primeiros ali. O primeiro livro dele foi Os Chefes, né, que aqui no Brasil ele saiu nessa edição aqui junto com Os Filhotes, que foi o quarto livro dele, se eu não me engano. Mas Os Chefes é uma novela... Não. Aí, Os Chefes é um livro de contos, né? Ele tem aqui seus 6 contos. E Os Filhotes é uma novela. Então, esse aqui é um livro de contos ali do começo da carreira dele. Não é um livro super marcante assim, mas é interessante para você conhecer ele nas histórias curtas ali. Então, aqui. O... Aí, o primeiro livro que eu li dele foi O Herói Discreto, que é um livro que eu gostei pra caramba. Ele tem um mistério ali, ele tem duas histórias separadas que são interligadas de determinada forma. E esse daqui, ele é um livro que tem personagens dele que você vai encontrar em outros livros. Só que esse é o terceiro livro onde esses personagens aparecem, né? Não sei dizer cronologicamente, acredito que sim também. Mas é o terceiro livro que ele publicou com esses personagens até onde eu sei. Não sei se tem mais algum outro ali. Mas, né, não fiquei perdido ali. Não... Se eu perdi alguma coisa, eu não sei que eu perdi. Porque eu ainda não li os outros livros com esses personagens. Mas, enfim, tá aqui. Tem um vídeo dos meus 30 antes dos 30 sobre esse livro, caso alguém queira ver, só procurar. Esse mês, 2 dias antes do falecimento dele, eu terminei a leitura de Tia Júlia e o Escrevinhador, que é o livro que eu falei que tinha a ver com o primeiro casamento dele, né? Ele foi casado 3 vezes. O primeiro casamento foi com a Júlia, a tia Júlia, né? Só que não é exatamente uma tia dele, né? Ela é irmã da esposa do tio dele. Então ela era uma tia de consideração. Ela é boliviana e ela vai pro Peru, né, ali para ficar um tempo ali com a irmã dela, com a irmã dela, isso, para também para encontrar um novo marido. E, né, ela conhece o Mário Vargas Llosa, né? Aqui a gente sabe que é a história deles, né? Mas é um romance, não é totalmente assim que aconteceu a coisa, né? Então a gente não vai ser chamado o Mário Vargas Llosa, né? Ele vai ser chamado de Marito, de Varguitas, assim, mas não, né? A gente sabe que é ele porque, né? A gente sabe. É meio de conhecimento geral já que, né, é um livro com alto teor autobiográfico, né? Então ele vai tratar, né, sobre essa relação dos dois, não muito bem vista, né? Ele tinha 18 anos e ela 32. Então, né, a família fica toda contra. Eles fazem várias peripécias para conseguir ficar juntos, né? Como é a história da primeira esposa dele, né? Fica claro que eles vão casar, como eles vão casar, e você tem que ler o livro para ver. Tem passagens divertidíssimas, engraçadíssimas ali, absurdas. E a gente vai acompanhar também o relacionamento do Mário Vargas Llosa com um colega de trabalho ali no jornal onde ele trabalhava, que escrevia novelas, né, radionovelas. Na rádio que ele trabalhava, no jornal. E Pedro Camacho, acho que é o nome dele. Pedro Camacho, isso. Então a gente vai intercalando os capítulos, um capítulo contando a história, né, ali do Varguitas com a tia Júlia, e outro capítulo é uma história curta, ali que seria uma novela do Pedro Camacho. Então, né, nem todas são interessantes, né, vou deixar isso claro, mas várias, assim, são bem bacanas. São, né, mais uma vez, umas histórias curtas, contos pra gente ir acompanhando. Mas nenhuma delas tem um final.
sabe? Elas vão terminar no que seria o ápice, né? A história se encaminha, a hora que tá chegando no ápice, ele termina com e agora? O que vai acontecer? Tipo, cenas dos próximos capítulos, né? Porque teoricamente é a novela. Então, né? Gostei pra caramba, me diverti muito sobre a vida dele, né? Ele se casa com a tia Júlia, né? Como eu falei, aí ele já tinha 19 e fica casado com ela por 8 anos. Tem até uma parte no livro que ela fala que se ele prometer 5 anos para ela, ela joga esses 5 anos fora da vida dela para ficar com ele tranquilamente. Enfim, ele depois desses 8 anos ele se separa da tia Júlia e casa com uma prima, que é filha da irmã da tia Júlia, né? Que essa daí é prima realmente, né? E fica casado com ela por por muito tempo, por 50 anos, se eu não me engano. E é com ela que ele vai ter os 3 filhos dele, né? Então, ele se separa dela nos anos de 2010 ali, 2015, se eu não estou enganado, e se casa novamente com uma outra mulher, que essa eu acho que não era parente, finalmente, e fica casado com ela até 2022, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se ela faleceu ou se eles separaram. Acho que eles separaram. Aí o meu livro favorito dentre os que eu li é Conversa no Catedral. Ahn, assim, nada que eu... Se você quer uma resenha sobre esse livro, eu acho que a da Tati Feltrin é muito boa. Mas, enfim, é um livro que vale muito a pena. É um livro bem confuso, bem difícil, bem maluco, assim. Porque ele vai ser a conversa entre o... Ai, como é que é o nome dele? Zavalita, mas chamam ele de outro nome também. O Zavalita e o Ambrósio, que é o filho de um político famoso ali no Peru, com o ex-motorista particular da família, né? Ele vai falar muito sobre a ditadura no Peru e ele vai ir jogando a gente assim no presente, no passado, de um narrador para o outro sem qualquer aviso. Sabe? É magnífico esse livro, é um monumento, é maravilhoso, mas é um livro que você não vai ler ele numa sentada, até porque ele tem o quê? 570 páginas, né? Então, obviamente você não leria numa sentada. Mas é um livro que ele requer atenção, né? Não é um livro que você vai sentar e ler igual se estivesse lendo, sei lá, um Harry Potter da vida, digamos. Mas, mas é um livro que vale o esforço fenomenal. Aí, esse daqui está para os meus 12 para esse ano, né? Que é A Guerra do Fim do Mundo. É o maior livro dele que eu tenho aqui, tem suas 600 páginas, e ele é sobre a Guerra dos Canudos. É um livro que ele resolveu escrever, ele leu Os Sertões de Euclides da Cunha, inclusive, se eu não me engano, o livro é dedicado a Euclides da Cunha, para Euclides da Cunha no outro mundo, e neste mundo para Nelly da Pinhon. Então, né, ele leu Os Sertões, ficou encantado com o livro, então ele veio para o Brasil, foi lá para o Nordeste, estudou muito sobre a Guerra dos Canudos e daí ele escreve esse livro. Não é uma versão dos Sertões, não é uma não ficção sobre a Guerra dos Canudos, é um romance com o fundo histórico da Guerra dos Canudos. Então, show de bola. Uma das novelas do Pedro Camacho, lá do Tia Júlia Escrevinhador, fala sobre um tal Coronel Lituma. E ele tem um livro chamado Lituma nos Andes. Eu ainda não li, eu não sei, eu acho que não tem nada a ver. Porque aqui, se eu não me engano, é Cabo Lituma e lá é um Sargento Lituma. Se é o mesmo Lituma, não sei. Acredito que não, mas veremos. Eu não sei sobre o que é esse livro. eu Provavelmente sobre o Cabo Lituma. O Cabo Lituma e seu ajudante Tomás empreendem uma viagem a um vilarejo desolado na região dos Andes para investigar uma série de misteriosos desaparecimentos que serão postos à prova em meio a uma sociedade truculenta e supersticiosa. Então, é isso. Parece que é mais um dos livros mais voltados para os mistérios dele ali, né? Gosto bastante da forma como ele conduz os mistérios. Apesar de que, né, só li alguns contos de mistério e o Herói Discreto, como eu comentei. Esse daqui é outro livro que eu quero pegar ainda esse mês, porque a K. Mendes tá, vai ler ele, né? Ali também como uma forma de homenagem, enfim, pro autor. Porque ela nunca leu nada e ela resolveu ler esse. E eu já li um livro dele esse mês, mas eu tô querendo pegar esse para ler também, que é Travessuras da Menina Má. Eu sei que é um livro sobre encontros e desencontros de um casal apaixonado ali. Então acho que é um negócio meio sul da fronteira oeste do sol do Murakami, ou A Borra do Café do Mario Benedetti. Então, né, acho que eu vou pegar esse para ler ainda esse mês.
O Sonho do Celta é outro livro que eu não sei sobre o que se trata, mas eu vejo que é o favorito de muita gente. Agora, pela internet afora, esses últimos dias ali, desde o falecimento dele, eu vejo muita gente comentando, né, que esse é o livro favorito. Esse daqui é um dos livros considerados dos mais engraçados, apesar de eu não ter achado tanto assim, que é Pantaleão e as Visitadoras. A gente vai ter um grupo do exército ali, um pelotão do exército, no meio da Amazônia peruana. Né? Então, eles vão criar um serviço de acompanhante, se é que você me entende, para satisfazer e acalmar esses soldados. Né? E a história vai ser sobre isso, né? Sobre o desenrolar disso e sobre os problemas que isso vai acarretar. É um livro mais puxado para comédia, como eu falei. Dos que eu li aqui, eu acho que é o que eu acho mais fraco, né? Mas ou talvez, mas eu acho que ele ganha do Chefe dos Filhotes, porque o Chefe dos Filhotes é mais irregular, né? Então tem contos bons, tem contos sem tantos, enfim. Né? Eu acho que aqui é uma história concisa, né? É uma história bem escrita, bem divertida de acompanhar, não é uma história que você vai rolar dando risada. Inclusive eu achei Tia Júlia bem mais engraçado. Mas, enfim, fica aí. Se eu não me engano, ele tem um fundo histórico também. Alguma coisa aqui realmente aconteceu. E ele vai partir disso para escrever a história dele. O primeiro romance dele, né? Porque o primeiro livro dos chefes lá foi um livro de contos, né? E o primeiro romance dele é A Cidade e os Cachorros. Esse livro foi publicado no Brasil primeiramente como Batismo de Fogo. E aqui também é um livro com alto teor autobiográfico, onde ele vai falar sobre o tempo em que ele viveu no internato, né? Quando a mãe dele voltou para o Peru e os pais dele se reconciliaram, depois de um tempo, o pai dele mandou ele para o internato, né? E ele ficou, e ele escreve esse livro baseado nesse tempo que ele viveu no internato. Inclusive depois ele faz mestrado acho que é mestrado em letras e direito, contra a vontade do pai. Aí, Elogio da Madrasta é um livro que me parece proibido para menores, mas é o primeiro livro com aqueles personagens que eu falei lá do Herói Discreto, né? O segundo livro já leva o nome de um dos personagens, que é Os Cadernos de Dom Rigoberto. Esse eu ainda não tenho, pretendo adquiri-lo em algum momento. Mas, enfim, eu sou curioso porque eu quero ler tudo dele, e aqui é o primeiro livro onde a gente vai conhecer o Dom Rigoberto, teoricamente. E veremos, né? Eu sei que, né, tem uma questão mais uh, erótica, talvez seja a palavra, mas eu sei que tem a ver com o Fonchito, que é o filho do Dom Rigoberto, que é um dos personagens principais lá do Herói Discreto. E aqui ele, né, tem uma relação estranha com a madrasta. Não sei a que pé anda, não sei até onde chega, mas enfim, eu acho que é isso. Como eu disse, eu ainda não li. Aí temos Cinco Esquinas, que eu também não li. E me parece também um desses livros mais não indicados para menores, sabe? Que é uma... Eu li a sinopse dele quando chegou, e pelo que eu entendi, são duas amigas que vão despertar algo mais. É isso que eu sei, né? Vou ler aqui para dar uma ideia. Marisa e Chabela, não sei como é que se pronuncia, são amigas de longa data. Ambas casadas, felizes no casamento, bem conhecidas na alta sociedade de Lima dos anos 90. A simples amizade, no entanto, se transforma em algo mais quando, presas tarde da noite na casa de uma delas, as duas se veem sozinhas, deitam-se na mesma cama e, sem conseguir dormir, dão asas aos seus mais reprimidos desejos. Já viu para onde que vai, né? Kiki e Luciano, seus maridos e também amigos, empresários peruanos de sucesso, não desconfiam de nada. Enfim, vai ser essa história ali onde as amigas vão trair os maridos entre elas, aparentemente. Não é um livro que super me atrai, super me chama a atenção assim, mas eu acredito que eu vou acabar lendo, né? Porque, como eu disse, eu gosto bastante da forma do autor contar as histórias dele, então tá aqui. E o único livro de não ficção dele que eu tenho aqui é A Tentação do Impossível, que é um estudo, um artigo, assim, uma crítica literária sobre Os Miseráveis, Victor Hugo e Os Miseráveis. Então eu acredito que vai falar um pouco sobre toda a obra do Victor Hugo, com ênfase em Os Miseráveis, né?
Então, minha ideia era ler esse livro quando eu lesse Os Miseráveis, mas eu terminei Os Miseráveis tão de saco cheio que eu nem quis pegar, né? Ele tem um também sobre a Madame Bovary, que se chama Orgia Perpétua, que dizem que ser o melhor livro de crítica literária dele, né? Eu também não li nem Madame Bovary, nem o livro, então quem sabe um dia, né? Mas não está nos meus planos imediatos. Um livro de não ficção dele que muito me chama a atenção é um chamado A Sociedade do Espetáculo, sobre a situação das coisas ali, como a gente ignora o que tem valor pelos prazeres momentâneos, assim, para aparecer e tal. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, pelo que eu ouvi. Não vi muito sobre o livro, porque justamente eu quero ir para ele o mais cru possível. E é isso. Como eu falei em vários comentários que eu deixei pela internet, o mundo amanhece um pouco mais sombrio, né? Um pouco mais triste, sem a presença de um grande nome, talvez o maior nome do boom literário latino-americano. O último deles, inclusive, né? O último que ainda estava vivo. E, inclusive, tem toda uma relação entre ele e o Garcia Marques, né? Eles foram amigos por um tempo, eles conheciam e tal. E eu não gosto de Garcia Marques, né? Não, já li 2 livros dele, um dos livros li uma vez e meia, porque a primeira vez eu abandonei na metade, mas não gosto de Garcia Marques, acho Llosa infinitamente superior, né? Falando apenas da questão literária. Gosto muito mais do Llosa como pessoa também, mas enfim, não é essa a questão. Como questão literária mesmo, eu acho que Llosa é muito superior a Gabriel Garcia Marques. Isso, né, baseado no meu gosto literário, no que eu li de ambos, enfim. Não sou nenhum especialista aqui para bater martelo de nada, mas é a minha opinião. E é isso. Ali embaixo, como sempre, você encontra o meu link da Amazon, compre por ele que me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos, caso você queira me enviar alguma coisa. O blog, o blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.